a todos que estão conosco reunidos, o agradecimento do Instituto Paramitas e da Intel. Tá? É com grande alegria que nós estamos nessa tarde tão ensolarada e quente de um horário de verão, né? Iniciando esse seminário online, né? Organizado com grande empenho por todos nós, nesse mês de outubro, que é o mês que nós comemoramos o Dia do Professor, né? Então, de certa forma, esse seminário vem coroar esse mês tão especial. Eu gostaria, então, de me apresentar. Eu sou Heloísa Steffen, sou a gerente pedagógica aqui do Instituto Paramitas, e neste momento abro o seminário, apresentando a professora Silvia, uma pessoa que tem grande experiência no uso na área de tecnologia educacional, né? A professora Silvia, ela é mestre em ciência da comunicação pela ECA, da Universidade de São Paulo, tá? Formada em pedagogia pela PUC, na Universidade Católica aqui de São Paulo, membro do CETRANS, que é o Centro de Educação Transdisciplinar, colaboradora da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. Durante 15 anos ministrou, foi pesquisadora e coordenadora do laboratório do LINCA, que é o Laboratório de Investigação de Novos Cenários de Aprendizagem da Escola do Futuro da USP. E eu posso dizer que conheço muito bem a professora Silvia, que é pioneira em estudo de softwares educacionais, né, Silvia? E que trouxe grandes contribuições. E, por essa razão, nós convidamos a professora Silvia hoje para falar com todos, porque ela aprofundou e tem aprofundado seus estudos em redes de aprendência, inovação no uso de tecnologias educacionais, porque tem feito e fez pesquisas nessa área que pode compartilhar conosco e nos dar aqui alguns elementos de reflexão para o aprimoramento profissional de todos nós que estamos envolvidos nessa área. Com alegria que eu também estou vendo que teremos um momento muito especial, né? Porque a professora Silvia vai falar para nós das inovações de tecnologia, né? No sentido de olhar para o ser humano e os níveis de confiança, os estágios que ela tem estudado de confiança para o uso dessas tecnologias em sala de aula. Então, com a palavra, professora Silvia, agradeço a todos a presença e vamos então dar início, Silvia, a esse momento. Bom, inicialmente eu queria agradecer ao Instituto Paramitas, a Cláudia, a Elô, por terem me dado essa oportunidade de dialogar com vocês hoje, né? E eu fico muito feliz de poder falar diretamente com os professores e passar um pouco, né, dessas vivências que eu tive nesses últimos anos. Eu espero atender às expectativas de todos e iniciar essa apresentação com uma história que eu vou ler para vocês, que é uma história que eu achei no site do IME, né, da USP, e que é uma história para a gente pensar e começar a nossa discussão. Pode ser que alguém já conheça essa história, mas em todo caso eu vou ler bem rapidinho, eu fiz um resumo dessa historinha, eu gostaria que vocês prestassem atenção nela. A história se chama Revoltado ou Criativo, tá? E é de um professor, é um relato de um professor
que foi convidado para ser árbitro na revisão de uma prova de física que o aluno tinha recebido nota 0. O aluno dizia merecer nota máxima. O professor e aluno concordaram em submeter o problema a um juiz imparcial, e esse professor foi escolhido, né? Então ele faz o seguinte relato. Chegando à sala do meu colega, li a questão da prova. Mostre como se pode determinar a altura de um edifício bem alto com o auxílio de um barômetro. A resposta do estudante foi a seguinte: leve o barômetro ao alto do edifício e amarre uma corda nele, baixe o barômetro até a calçada e em seguida levante. Medindo o comprimento da corda, esse comprimento será igual à altura do edifício. Sem dúvida, a resposta satisfazia o enunciado, e por instantes vacilei quanto ao veredito. Recompondo-me rapidamente, disse ao estudante que ele tinha respondido à questão, mas sua resposta não comprovava conhecimentos de física, que era o objetivo da prova. Sugeri então que ele fizesse outra tentativa de responder à questão. Meu colega concordou prontamente e, para minha surpresa, o aluno também. Segundo o acordo, ele teria 6 minutos para responder à questão, demonstrando algum conhecimento de física. Passados 5 minutos, ele não havia escrito nada, apenas olhava pensativamente para o teto da sala. Perguntei-lhe então se desejava desistir, pois eu tinha um compromisso logo em seguida. Mas o estudante anunciou que não havia desistido, estava apenas escolhendo uma entre as várias respostas que conceberam. De fato, 1 minuto depois, ele me entregou essa resposta. Vá ao alto do edifício, incline-se numa ponta do telhado e solte o barômetro, medindo o tempo de queda desde a largada até o toque com o solo. Depois, empregando uma fórmula de mecânica que o aluno apresentou, calcule a altura do edifício. Nesse momento, sugeri ao meu colega que entregasse os pontos. Embora contrafeito, ele deu uma nota quase máxima ao aluno, porque ele enunciou uma fórmula de física. Quando ia saindo da sala, lembrei-me de que o estudante havia dito ter outras respostas para o problema. Não resisti à curiosidade e perguntei-lhe quais eram essas respostas. Aí ele disse: sim, há muitas maneiras de achar a altura de um edifício com a ajuda de um barômetro. Por exemplo, num belo dia de sol, pode-se medir a altura do barômetro e o comprimento de sua sombra projetada no solo, bem como a do edifício. Depois, usando-se uma regra de 3, determina-se a altura do edifício. Um outro método básico de medida, aliás, bastante simples e direto, é subir as escadas do edifício fazendo marcas na parede, espalhadas da altura do barômetro, contando o número de marcas, tem-se a altura do edifício em unidades barométricas. O método mais complexo seria amarrar o barômetro na ponta de uma corda e balançá-lo como um pêndulo, o que permite a determinação da aceleração da gravidade. Repetindo a operação ao nível da rua e no topo do edifício, obtém-se 2 acelerações diferentes, e a altura do edifício pode ser calculada com base nessa diferença. Se não for cobrada uma solução física para o problema, existem muitas outras respostas, disse o aluno. A minha preferida é bater à porta do zelador do edifício e dizer: caro zelador, se o senhor me disser a altura desse edifício, eu lhe darei esse barômetro. A essa altura, perguntei ao estudante se ele não sabia qual era a resposta esperada para o problema durante a prova. Ele admitiu que sabia, mas estava farto das tentativas do colégio dos professores de dizer como ele deveria pensar. Então, essa história ilustra bem como a nossa educação está completamente fora do contexto dos nossos alunos. Na verdade, eu sempre refleti, durante a minha vida profissional, deixa eu mudar aqui. Só uma perguntinha, gostaram da história? Alguém já tinha ouvido essa história?
Alguém já tinha escutado essa história? Quem já escutou? Só responde quem já tinha escutado essa história. Oh, que bom, que bom. É muito bom a gente contar uma história nova, né, gente? Essa história está disponível num link que depois eu posso passar para vocês. Mas se vocês procurarem no Google revoltado ou criativo e colocarem IME do Instituto de Matemática, vocês vão achar essa história. Bom, gente, então, na verdade, eu sempre refleti sobre como transformar a educação e inovar na forma como nossos alunos aprendem. Mais do que conteúdos, nossos estudantes deveriam ser preparados para viverem bem no futuro, para terem um futuro melhor. Nós precisamos pensar em uma escola mais estimulante, criativa e efetiva, em dar subsídios aos professores para gerenciar novas situações de aprendizagem, ou seja, de aprendência, que é o termo que nós vamos utilizar aqui. E eu pretendo apresentar para vocês algumas ideias relacionadas a tudo isso que nós estamos falando agora. Então, eu vou começar com uma imagem que está bem relacionada com a historinha que eu contei para vocês. Então, vocês estão vendo na imagem duas pessoas, né, que estão vendo a mesma coisa de ângulos diferentes, né, e que muitas vezes, quando a gente está na escola, a gente não respeita e explora essas visões diferentes que cada aluno tem ou que cada professor tem. Então, eu gostei muito dessa imagem, porque ela demonstra bem, inclusive, ela está relacionada com a história que eu contei para vocês. Tá? E como é que a gente explora esses diferentes pontos de vista? Como será que a gente explora esses diferentes pontos de vista? Uma dica importante seria tentar sempre pensar fora da caixa. Mesmo porque aquele estudante da historinha que eu contei, ele pensou muito fora da caixa. Tanto é que ele tinha muitas respostas para aquela pergunta. E se a gente pegar as ideias de Paulo Freire já, e essa é de 1996, a gente pode perceber que ele já falava, ele já acreditava que os educadores deveriam se reinventar. Né? Então, essa frase mostra bem isso. O educador progressista deve estar sempre em mudança, reinventando-se. Uma das pessoas que eu respeito muito e que eu ouvi a primeira vez falar sobre tecnologia educacional foi o professor Jarbas Novelino, que trabalhava no SENAC. E até hoje eu acredito que as ideias dele são bastante atuais. Ele falava naquela época ele falava da WebQuest, né, uma estratégia de pesquisa na internet. E hoje ele tem um blog que se chama Boteco na Escola. E ele coloca muitos posts nesse blog interessantes. Esse, por exemplo, é um post que ele colocou com estratégias de como usar o blog. Eu vejo que o mais importante do que usar as ferramentas é o professor pensar nas estratégias que ele usa para usar essas ferramentas e não na ferramenta como um fim, mas como um meio. E esse post é um exemplo disso, porque o professor Jarbas ele coloca como que o professor pode usar um blog. Inclusive, quando a gente falar sobre redes de aprendência, eu vou falar um pouco também sobre como um blog pode ser usado como um ambiente de rede de aprendência. Nesse mesmo blog, né, que é o Boteco na Escola, existe um post que o professor Jarbas fala sobre tecnologia de informação na educação e que ele mostra essa imagem dessa professora numa tela, né? Acho que é tela de um computador, e ela está dando uma aula e ela está mostrando alguns mapas, né? Quer dizer, essa tela mostra bem, ela reflete bem o que muitos educadores acreditam que é usar a tecnologia na escola, que é, na verdade, transferir
o que é feito ao vivo para uma tela de computador. E não é isso que a gente espera quando a gente fala em inovação em tecnologias educacionais. Então, esse texto ele escreveu há muitos anos atrás, mas como todos os textos desse blog, Boteco na Escola, ele continua bastante atual. Bom, então, como é que a gente pode inovar e como é que a gente pode sair desse lugar de achar que tecnologia na educação é usar computadores, tablets, smartphones, usar aplicativos educacionais? Como é que a gente pode mudar, inovar mesmo com esses recursos disponíveis, com essa parafernália de recursos disponíveis? Então, se a gente pensar que inovar é explorar com sucesso novas ideias, né, será que nós inovamos mesmo quando a gente usa tablets, smartphones, computadores na escola? Será que a gente pode dizer que os professores que usam essas tecnologias estão inovando? Então, a gente foca. O que a gente vê? Nesses anos que eu tenho trabalhado com tecnologia, já fazem 20 anos mais ou menos, eu vejo que o foco é sempre a tecnologia. Então, aparecerem os tablets, bom, vamos usar tablets. Aparecerem os smartphones, vamos usar smartphones. Então, é muito importante que a gente pense que as tecnologias, elas estão aí, vão chegar cada vez mais atualizadas, né? Mas isso não quer dizer que só elas serão suficientes para os educadores inovarem na sala de aula. Então, o que a gente tem que fazer? O que é importante o professor pensar? As tecnologias estão aí, mas ele é o responsável por planejar, refletir e propor estratégias diferentes para trabalhar com essas tecnologias. É claro que usando esses recursos e novos recursos, mas com estratégias que realmente funcionem e que tornem a aprendência mais efetiva. Então, se a gente retornar a um tempo atrás, o que a gente vê? Que na década de 70, o que acontecia? A tecnologia era utilizada para a criação de material didático, os primeiros editores de texto e planilhas surgiram, então o aluno digitava textos, e a linguagem de programação Logo estava chegando nas escolas, e isso por volta de 1970, 1980. O que aconteceu em 1990, mais ou menos, né? Começaram a aparecer muitos softwares educacionais, programas com conteúdos pedagógicos, conteúdos de matemática, ciências, história, geografia. E a internet começou a surgir como uma ferramenta de pesquisa, interação e publicação. E os CD-ROMs também chegaram com propostas de atividades que envolviam imagem, som. Tudo isso foi acontecendo e os professores simplesmente usavam essas tecnologias, mas eles não pensavam muito nessas novas situações de aprendizagem. Mas o que aconteceu em 2000, mais ou menos, no ano de 2000? Começou a aparecer esse conceito de comunidades virtuais de aprendizagem, pessoas que aprendem em ambientes virtuais. A educação à distância começou a se proliferar. As redes sociais começaram a aparecer, na época o Orkut, algumas redes pequenas começaram a aparecer. E ambientes virtuais de aprendizagem, AVA, para os professores desenvolverem cursos, também surgiram nessa época. Mas aí, o que aconteceu depois disso? Depois disso, começou a aparecer tantas coisas que muitos educadores não têm nem conhecimento de tudo isso que apareceu, tá? Então, o que aconteceu? Começaram a aparecer a web semântica, que é uma web inteligente. As redes sociais começaram a entrar na escola, então os alunos começaram a usar o Facebook, os professores começaram também, criaram grupos, começaram a aparecer os ambientes pessoais de aprendizagem. Então, ambientes que o aluno podia ter todo o seu material ali, podia evoluir, estudar, trabalhar. Quando ele chegasse no seu
no momento profissional, ele teria esse ambiente todo construído, começou a aparecer a realidade aumentada, a realidade virtual, e todos esses itens que eu estou trazendo aqui, traga seu próprio computador, então, o aluno poder levar para a escola o seu tablet, seu smartphone, e o professor poder usar os Fab Labs, começou a se falar em computação afetiva também, e a robótica renasceu, né, já com outras propostas. Então, hoje a gente tem muitos recursos que estão chegando, mas, apesar de todos esses recursos tecnológicos, os professores continuam correndo e procurando novas formas de dinamizar as suas aulas, integrando essas tecnologias aos conteúdos e todas as atividades que eles têm que desenvolver na escola. Bom, esse processo vai acontecendo, mas existem pesquisadores que procuraram entender as etapas que o professor passa quando ele começa a incorporar tudo isso à sua vida profissional e às suas práticas pedagógicas. Então, o primeiro projeto que eu pesquisei, que eu li, que vi, que usava inclusive na época que eu trabalhava na Escola do Futuro, era um projeto que a Apple desenvolveu, que isso foi em 1997, mais ou menos, que ele definiu 5 estágios que os educadores passam para se apropriar e inovar usando tecnologia. Então, ele colocou esses 5 estágios: exposição, adoção, adaptação, apropriação, inovação. E se vocês, inclusive, procurarem na internet, vocês vão achar detalhes desse projeto. E eles acreditavam que os gestores deveriam criar estratégias para os professores avançarem nessas etapas e chegarem até a inovação. Então, isso foi naquela época que os computadores começaram a aparecer nas escolas. Em seguida, a gente tem um modelo que foi apresentado pelo Dr. Rubem Puentedura, que é um modelo que mostra etapas também que o professor pode evoluir, estágios, né, que o professor pode evoluir para ele chegar num estágio de inovação, que seria nesse estágio aqui de redefinição, né? Então, ele coloca o seguinte, que no primeiro momento, o professor usa a tecnologia para substituir os meios tradicionais. Então, por exemplo, ele coloca, até pus uma imagem aqui, em vez do aluno ler no livro, o aluno vai ler um texto na tela. Ou então, ele vai ver uma planilha na tela, ou preencher uma planilha na tela. Então, esse é o estágio de substituição, que ele substitui um meio tradicional por um meio tecnológico, né? Mas ele faz a mesma coisa. A segunda fase que ele passa é a fase de argumentação, tá? Então, nessa fase, os estudantes já usam esses recursos disponíveis, mas eles já começam a explorar recursos, por exemplo, fazer gráficos nas planilhas, formatar textos, mandar os textos por e-mail. É uma etapa posterior que já existe um movimento de criação e já existe um movimento de aprimoramento no uso dessas tecnologias. Depois desse estágio, é o estágio de modificação, tá? Nessa fase de modificação, os alunos já usam recursos colaborativos. Por exemplo, quando eles vão digitar um texto, eles já digitam no Google Docs, para os outros colegas poderem interferir online, para todo mundo ter disponível aquele texto. Então, eles podem modificar o uso inicial e eles podem conseguir elaborar mais atividades colaborativas. E nesse modelo SAMR, o último estágio é a fase de redefinição. Nesse estágio, ele acredita, o pesquisador que propôs esse modelo, que o professor e o estudante, eles fazem atividades impossíveis de serem feitas fora do computador.
por exemplo, utilizar uma rede social e que todo mundo publica, cada um em seu espaço, em seu local, ou então, por exemplo, editar fotos, né, que não é possível você fazer na própria fotografia. Então, nesse estágio de redefinição existe uma ressignificação e um sentido de usar o computador. Então, esse próprio educador que propôs esse modelo, ele fala que de nada adianta os alunos terem os recursos se o professor continua fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, independentemente desse recurso. E eu gostei muito dessa imagem que eu vi do Simpson, né, da professora e dos alunos com seus smartphones, né? Bom, só que o mais atual, pelo menos que eu pesquisei, inclusive se alguém souber de alguma pesquisa, de um estudo mais novo, aliás, tem um estudo mais novo, que eu ainda não vi resultados assim tão objetivos de etapas, que é do professor Paulo Blixten em Stanford, né, que ele está pesquisando também essa questão dos alunos, mas ele foca mais nos alunos e não nos professores. Então, a última pesquisa que pelo menos eu acessei foi do professor Mark Anderson, que ele trabalha no ICT Evangelist, inclusive vocês podem procurar o site, né, do ICT Evangelist do Mark Anderson, e ele fala desses 4 estágios, né, que ele começa com sobrevivência. Vocês estão vendo que o personagem está nadando aqui e ele está tentando sobreviver, né? Então, nesse estágio, o que acontece? Ele tá vendo que existem as tecnologias e ele está tentando ultrapassar. Eu vou só mostrar isso rápido, que eu vou mostrar a tela que tem a tradução, para ficar mais fácil. E ele define esses 4 estágios: sobrevivência, domínio, impacto e inovação. Vejam que na sobrevivência ele está nadando, no domínio ele já sai da água e já está conseguindo caminhar, no impacto ele já subiu ali na montanha, e inovação ele já está voando, né? Então, esses estágios, e aí ele diz que quando ele voa, o professor atinge o estágio de inovação. E essa tela aqui eu fiz uma tradução desses estágios para ficar mais fácil para vocês, tá? Então, sobrevivência, quer dizer, eu tenho medo e não tenho certeza do que fazer. Quer dizer, o professor sabe que ele pode usar o computador, mas ele não entende bem como ele vai fazer isso. O domínio é quando ele já recebeu treinamento, ele pratica, usa alguns aplicativos, ele está começando a se sentir mais confiante. No impacto, ele usa efetivamente a tecnologia como recurso, né, nas atividades que ele desenvolve. Ele já incluiu atividades com tecnologia em seu planejamento. E na inovação, é aquele professor que, quando já faz o planejamento no início do ano, ele já sabe exatamente como, quando e que tecnologias ele pode utilizar. Então, nós fizemos uma pesquisa uma vez, inclusive quando eu estava trabalhando com a Elô numa escola particular, que nós mapeamos no início do projeto em que estágios os professores estavam. E durante o projeto, que durou 1 ano, nós fizemos no final do ano uma avaliação de novo e percebemos que muitos evoluíram para o estágio seguinte, ou então evoluíram rápido. Mas o mais interessante nas conclusões que nós chegamos é que aqueles que evoluíram rápido foram aqueles professores que correram atrás, foram aqueles professores que não sabiam, que perguntavam, que se interessavam, que arriscavam. Então, esses professores, sim, conseguiram evoluir muito. Agora, aqueles professores que falavam, é muito difícil, eu vou gastar muito tempo, esses ou evoluíram só num estágio ou ficaram no estágio em que estavam. Então, isso mostra que esses estágios vão depender muito dos professores, de cada educador, acreditar que é importante evoluir nesses estágios. E o mais interessante em tudo isso é que Kimbley, o ano passado, ele fez uma comparação entre aquele modelo que eu mostrei antes, o SAMR,
E o outro modelo, que é o modelo do Mark Anderson, ele fez uma comparação entre os dois modelos, ele conseguiu associar os dois. Então, ele disse que quando o professor está nesse estágio de sobrevivência, ele está simplesmente substituindo uma tecnologia pela outra. Ele está colocando o livro na tela, o Word na tela, o Excel na tela. Quando o professor já está na etapa de domínio, ele já está conseguindo fazer outras coisas com a tecnologia. Em impacto, ele já está modificando aquela utilização, ele já está trabalhando colaborativamente. E ele só chega na inovação quando ele redefine o papel das tecnologias na sala de aula. Tá? Então, é importante a gente perceber esses estágios, e cada um de vocês que está participando dessa palestra, que vocês tentem se situar e veem que estágios vocês estão e o que vocês precisam para avançar nos outros estágios. Bom, interessante também que um pesquisador criou esse diagrama, né, colocando esse modelo associado com a taxonomia de Bloom e com todos os recursos disponíveis no iPad. Eu gostaria que vocês vão ficar com essa palestra, com a cópia dessa palestra, que vocês entrem depois nessa tela, que a gente poderia ficar dias e dias conversando sobre ela, que vocês entrem e façam um estudo dessa proposta, o que eles propõem em cada etapa, que aplicativos, e nesse centro aqui na parte, no segundo círculo, de dentro para fora, vocês vão ver, ou no terceiro círculo, que atividades vocês podem desenvolver com cada um dos aplicativos. Bom, gente, e as redes sociais? Tá? Acho que vocês estão aguardando, assim, ansiosamente, que eu fale um pouquinho sobre as redes sociais, né? Onde é que elas entram? As redes de aprendência, principalmente, que algumas pessoas talvez nunca ouviram falar. Então, eu preciso dizer agora que o que me motivou e o que me incentivou e o que me deu base para falar sobre redes de aprendência foram as pesquisas feitas no CETRANS e aquilo que eu aprendi lá junto com a Maria de Mello, com a Vitória, com o Américo, com os membros do CETRANS, relacionados à transdisciplinaridade. E como fazer um elo entre a transdisciplinaridade, a tecnologia, e poder pensar nessas redes de aprendência, já que a aprendência é um termo que foi trazido justamente pelo pessoal do CETRANS. Eu também tive uma experiência prática nesse projeto de rede de aprendência no portal do professor no MEC. Quem tiver interesse em entrar lá no espaço de interação, ele ainda está disponível. E nesse espaço eu pude dialogar diretamente com os professores, orientando sobre como desenvolver redes de aprendência e também vendo a dificuldade deles, as questões deles. Então foi muito importante eu ter conseguido criar esse fórum e ter pessoas nesse fórum. Bom, então vamos falar sobre por que aprendência, né? Eu estou falando de redes de aprendência, talvez um termo novo. Esse termo foi trazido agora pela Helene Trocmer-Fabbri, né? E ele vai além, ela acredita que ele vai além da aprendizagem. Quer dizer, a aprendência é definido como um conjunto durável de disposições favoráveis ao ato de aprender em todas as situações. Mas o pulo do gato que eu vejo nas ideias da Helene são os instrumentos que ela traz para que essa aprendência ocorra, que é o autoposicionamento, questionamento e avaliação. Para vocês entenderem de uma forma prática o que é esse autoposicionamento, questionamento e avaliação, eu vou dar um exemplo do uso do Facebook. Então, por exemplo, o professor cria um grupo no Facebook para trabalhar com seus alunos. Todos publicam, postam. E quais são as observações do professor e dos alunos? Legal, bonito, bom, ou curti, né? Mas, se o professor começar a fazer uma mediação e ele pedir que os alunos se autoposicionem mediante as publicações, que eles questionem as publicações que estão lá, que eles questionem as ideias que são colocadas, que eles avaliem
essas ideias, a gente vai estar desenvolvendo o pensamento crítico nos nossos alunos, a gente está desenvolvendo a reflexão. Então, isso é muito importante para que essas redes realmente se tornem uma redes de aprendência. Para vocês entenderem melhor isso, quem tiver interesse pode acessar esse livro, que se chama Reinventar o Ofício de Aprender, que a Helene fala bastante sobre esses instrumentos e como é que esses instrumentos nos ajudam a entrar em aprendência. Então, quem tiver interesse pode acessar isso. Então, essas redes de aprendência, elas vão trabalhar com essa fundamentação e com esses instrumentos. Mas, como é que a gente planeja uma rede de aprendência? Então, eu fiquei pensando, bom, o professor muitas vezes gosta de uma sistematização, de uma orientação, e eu tentei criar alguns tópicos do que o professor pode fazer para planejar uma rede de aprendência, tá? Bom, isso não precisa ser exatamente nessa ordem que está colocada aí, tá? Quer dizer, na verdade, eu até acredito que o terceiro tópico, que é objetivos e questão instigadora, mais uma metáfora, talvez seja o primeiro a ser pensado pelo educador. Por quê? Você tem que pensar primeiro qual é o objetivo da tua rede de aprendência. Que questão instigadora você vai lançar para que essa rede de aprendência possa surtir resultado? Essa questão instigadora pode ser até uma história, como eu contei no início da nossa fala. Eu comecei com uma história. E uma metáfora é importante, porque às vezes não, na transdisciplinaridade a gente valoriza muito a parte de símbolos, a parte que o educador e o aluno podem ir para outro nível de percepção, né? Que é essa parte da imaginação também. Então, definir objetivos, uma questão estimadora, uma questão instigadora e uma metáfora. Depois é importante pensar que disciplinas vão, porque essa rede de aprendência ela não precisa ser feita só por uma disciplina. Ela pode ser criada a partir de 2 ou 3 professores de 3 disciplinas diferentes, por exemplo, e para diferentes séries, né? Nesse momento, talvez possa se pensar num título, e num título sugestivo para essa rede de aprendência. E aí é importante definir que tipo de atividades serão desenvolvidas em ambientes virtuais e ambientes presenciais. Porque o professor ele pode criar uma rede de aprendência, mas não necessariamente todas as atividades deverão ser feitas no ambiente virtual. Ele pode propor no ambiente virtual uma atividade presencial na escola, na comunidade, e as publicações podem ocorrer na rede de aprendência, assim como as discussões, tá? E o ambiente virtual utilizado? O que é importante a gente pensar no ambiente virtual utilizado? Podem ser usados vários ambientes. E podem ser usados ambientes virtuais integrados. Então, o professor pode criar um grupo no Facebook para publicações, para discussões, e ele pode criar um blog onde são publicadas todas as conclusões, todo o material sistematizado daquela rede de aprendência. Você também pode criar no Moodle um ambiente para essa rede de aprendência. Você pode criar em algum ambiente virtual, em algum AVA também, essa rede de aprendência. Então, é importante, antes de pensar no ambiente virtual, pensar nos aspectos anteriores, porque às vezes as pessoas vão criar uma rede de aprendência, a primeira coisa que elas pensam, onde eu vou criar essa rede de aprendência? E, na verdade, isso tem que ser por último. Quer dizer, primeiro a gente tem que pensar para que vai ser essa rede de aprendência, qual é o sentido de eu criar essa rede de aprendência, que estratégias eu vou usar, como eu vou usar, para depois a gente pensar nesse ambiente virtual. É muito importante também criar estratégias de mediação. Não adianta você criar uma rede de aprendência e todo mundo publicar e não ter um mediador e não ter uma mediação. Essa mediação a gente sugere que seja feita não só pelo professor, mas pelos alunos também. E cada vez no sistema de rodízio, os alunos podem fazer a mediação dessas redes. É muito importante, porque nesse momento esses alunos se tornam educantes também. O professor poder dar essa oportunidade para os alunos poderem exercer esse papel de mediadores.
É claro que é preciso um cronograma para essas redes de aprendência e os instrumentos de avaliação. A gente tem usado muito avaliação por rubrica. Quer dizer, quando você planeja, você já cria rubricas com tudo que você espera dos participantes, né? E nessa rede de aprendência. E você vai poder acompanhar tudo isso durante o desenvolvimento dessa rede de aprendência. Normalmente, vocês podem criar uma rede de aprendência que pode durar um ano, um semestre, um bimestre, vários anos. Quer dizer, tudo depende de que tipo de rede de aprendência que vocês vão criar, tá? E é importante que essa rede de aprendência tenha tenha como um objetivo um produto final. Que produto final? Um produto final que seja construído colaborativamente. Por exemplo, quando eu falei do blog, um blog que sistematize todos os conhecimentos que foram, todas as pesquisas, conhecimentos, reflexões que foram feitas durante o trabalho com essa rede de aprendência. Ou então, uma exposição, alguma coisa que motive as pessoas a continuar. Por que eu falo desse produto final? Eu estou falando desse produto final porque há muitos anos atrás eu participei de um projeto muito inovador. E o professor Domênico Di Masi, que é aquele que propõe o ócio criativo, ele falou sobre três pilares de qualquer projeto que são importantíssimos e eu nunca mais me esqueci e eu uso muito isso nos meus trabalhos. Os três pilares são o seguinte: quando você faz qualquer projeto, tanto o projeto de vida como o projeto profissional, você tem que sentir que você está aprendendo, que você está evoluindo como pessoa. Então, é aprender durante o projeto. O segundo pilar é você saber que, além de você estar aprendendo, você vai se distrair com esse projeto, você vai ter momentos de lazer, você vai estar trocando ideias, você vai ter um convívio social. Então, é aprender, sentir que você está motivado pelo prazer de estar desenvolvendo esse projeto. E o terceiro pilar é que você esteja construindo alguma coisa, o trabalho, o produto, que todo esse projeto vai resultar num produto. Então, são três: aprender, o trabalho final, que você sabe que você vai desenvolver, e o lazer, o lazer ou o prazer. Então, é muito importante pensar nessa rede de aprendência com base nesses três pilares. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre tudo isso, vocês vão poder acessar uma experiência prática que nós tivemos na Rede Municipal de Educação com a professora Selma Bessa, que está aqui junto com a gente hoje. Obrigada, Selma. E que foi uma experiência prática que comprovou que é possível desenvolver redes de aprendência, porque nós fizemos esse trabalho com professores de educação infantil, ensino fundamental e EJA, da Rede Municipal de Fortaleza. E essa experiência foi relatada num congresso na Unicamp, e tem um artigo, tem um paper, que nessa tela eu coloquei o link para esse paper, quem quiser conhecer melhor. Eu sempre acredito que uma palestra não é para especificar tudo isso cada um de vocês pode buscar de acordo com o interesse de vocês. É muito mais importante a gente refletir, trocar ideias, do que eu ficar apresentando esse resultado. Mas desse paper, o mais importante que eu vou mostrar para vocês é que as conclusões que a gente chegou é que os professores que mais usaram e que mais desenvolveram redes de aprendência foram os de português, matemática, geografia, educação física, ciências e inglês, nessa ordem. Quer dizer, o professor de português, ele se preocupava em criar essa rede de aprendência, ele chamava os professores de matemática, geografia ou de história, mas a iniciativa era dele, né? E aqui estão relacionados os ambientes virtuais que eles usaram para desenvolver essas redes de aprendência. Se vocês tiverem interesse em acessar essas redes de aprendência, elas estão disponíveis na internet,
Algumas delas estão aqui na tela. Vocês podem entrar e dar uma olhadinha nessas redes, tá? Olha, os links, a maioria dos links que eu estou falando, eles estão nas próprias telas, tá? E eu posso depois, quem quiser, eu posso estar passando para vocês. Vocês estão vendo aqui do lado que tem um PDF com todas as telas que eu estou apresentando. Então, vocês podem usar essas telas como recurso. Bom, gente, e aí, deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, estou vendo o tempo. Aí, a outra coisa importante, se vocês entrarem no YouTube e colocarem rede de aprendência, vocês vão poder ver vídeos com aulas, porque assim, todo esse projeto em Fortaleza, eu não fui uma vez para Fortaleza. Todas as atividades eram online. Eu fazia como eu estou fazendo agora da minha casa, vocês estão vendo ali no fundo, é o mesmo fundo, né? E a gente conseguia ter um relacionamento e desenvolver o trabalho nessas atividades. Em geral, uma vez por mês, a gente entrava no Hangout, conversava, trocava ideias, e vocês vão ver alguns vídeos de relatos dos professores, de como foi essa experiência. Vocês vão aprender bastante se vocês entrarem nesses vídeos e acessarem. Eu queria fechar essa nosso, que não foi diálogo, né? Na verdade, eu falei sozinha, mas eu estou aqui acompanhando vocês estão falando aqui na tela do bate-papo. Algumas considerações finais sobre rede de aprendência, que não são as finais, mas algumas considerações que são importantes. Por que redes de aprendência? Então, eu acredito que as redes de aprendência desenvolvem competências no uso de tecnologias digitais, mas aliadas à fundamentação e metodologia transdisciplinar. Isso é muito importante, porque eles estão desenvolvendo essas redes de aprendência e estão aprendendo um pouco em como trabalhar em projetos permeados pela transdisciplinaridade. Outra coisa, é possível integrar diferentes recursos e ambientes online nessas redes de aprendência. E o professor, ele começa a compreender como é que se trabalha com as tecnologias com sentido, aliado ao currículo. E eles também começam a ter a percepção de que alunos e professores são autores, e a mediação pedagógica pode ser feita tanto pelos professores, pelos educadores, como pelos alunos. Então, é importante que as redes de aprendência vão dar subsídios para outros projetos que eles estão desenvolvendo e que eles possam trabalhar com uma fundamentação transdisciplinar, porque eles vão fazer isso na prática. Eu digo para vocês que eu acredito que para uma educação inovadora, nós devemos encontrar caminhos viáveis para que o professor avance nesses estágios que eu coloquei para vocês. Então, se nós temos aqui gestores nesse grupo, que pensem nesses caminhos para que os professores evoluam nesses estágios. E os professores que estão aqui, peguem esses estágios e façam uma reflexão em que estágios vocês estão e como é que vocês podem evoluir. E que vocês consigam realmente gerenciar situações de aprendizagem que potencializam essas tecnologias e que tenham sentido, para que a aprendência pode ser promovida, né, dentro da escola e que a gente possa desenvolver muitas e várias competências, não só relacionadas aos conteúdos, mas competências pessoais, éticas, a gente desenvolver os nossos alunos como seres humanos que vão viver nessa sociedade tão difícil que está pela frente. Então, quando eu falei sobre rede de aprendência, nem tudo é feito com a tecnologia. As redes de aprendência, o ambiente virtual serve como um recurso para publicar, para trocar ideias. Então, mesmo se a tecnologia é ruim, é possível você desenvolver uma rede de aprendência porque você não depende só dela. Pode ser inserido no currículo, essas redes de aprendência, respondendo à questão da Eliana. Nós já fizemos redes de aprendência até na educação infantil, porque, como eu disse, o ambiente virtual é um dos recursos, mas o importante é o planejamento da rede como um todo, tá? Será possível seu contato? Eu vou deixar aqui o meu e-mail, tá?
porque parece que uma pessoa me perguntou se pode entrar em contato para perguntas. E vou deixar também aqui uns links, um minuto só, que eu só vou copiar aqui os links. Eu vou deixar uns links para vocês, que vocês podem entrar, que é de algumas coisas que eu falei durante a palestra, tá? Então eu vou copiar e colar aqui no nosso bate-papo. Respondi rapidamente, mas eu acho muito importante, gente, vocês perceberem que o importante, como eu disse antes, não é a tecnologia, mas é o planejamento dessa rede e o que você vai fazer com ela, tá? Então, aqui eu coloquei alguns links que vocês podem entrar, tá? Das coisas, de algumas coisas que eu citei na palestra, durante esse diálogo. E eu gostaria que vocês saíssem dessa palestra acreditando que o importante não é a tecnologia ser boa ou ser ruim na sua escola. O importante é como você vai planejar essa rede de aprendência, porque os alunos vão poder usar smartphones, vão poder fazer atividades em casa, vão poder fazer atividades na escola, não vão depender só da tecnologia das escolas. E também existem atividades presenciais e na sala de aula, tá? Vejam essas experiências de Fortaleza e vocês vão ver como que os professores, com os recursos que eles têm, fizeram trabalhos maravilhosos. Para agradecer muito, Silvia, eu acho que foi extremamente proveitoso para todos. O movimento que gerou o diálogo nessa caixa de diálogo de todos foi muito interessante. Todo mundo muito bem impressionado com as colocações dos estágios, porque são pontos que as pessoas não param para refletir, e eu acho que possibilita cada um dos presentes aqui se localizar em que estágio se encontra, né? E como se posiciona diante disso. Então, a gente fica muito feliz com essa contribuição de ter trazido a sua palestra nesse momento tão especial, vamos dizer assim, e que tenha gerado toda esse diálogo que a gente percebe, né, aqui nessa caixa de apresentação. Então, o Instituto Paramitas quer agradecer imensamente, Silvia, e a todos os presentes, né, pela oportunidade. Acreditamos, o Instituto Paramitas acredita que o uso das tecnologias ele só terá validade para o desenvolvimento humano, né, da dimensão, quando se abarca a dimensão humana, né, do uso dessa tecnologia. E eu acho que o diálogo, a coisa que você trouxe hoje, a oportunidade de reflexão, está muito dentro dessa direção. Nós estamos felizes com os resultados e queremos agradecer imensamente. Eu acho que... Obrigada, Silvia, nosso abraço, nosso agradecimento, e a todos os presentes da mesma forma. Muito obrigada. Tchau, gente. Tchau. Obrigada a todos também. Obrigado pela participação de todos também, tá? Obrigada, bom trabalho para vocês e sucesso. Quando vocês fizerem as redes de aprendência, me mandem os links, tá? Quando vocês implementarem redes de aprendência. Ótimo. Tchau, gente. Tchau. Parabéns pelo dia de vocês, dia do professor.